E aí galera, então, hoje tem filme ganhador do Globo de Ouro, filme ganhador do Critics' Choice Award e possivelmente filme ganhador do Oscar. A Forma da Água, de Guillermo del Toro, The Shape of Water. A sinopse do filme para vocês. A história conta uma mulher e ela trabalha como faxineira e ela vai trabalhar num laboratório do governo americano. Uma das grandes experiências é um monstro anfíbio que vive dentro de um tanque de água. O filme gira em torno dessa relação entre eles, dessa sensibilidade dessa relação entre eles. Os cientistas se sentem amedrontados por ele, acham que é um animal estranho, querem fazer experiências, querem transformar esse ser numa arma. O filme, ele trata exatamente disso, do preconceito aos estranhos, de você observar uma pessoa que é diferente e você ter preconceito, ter um distanciamento com ela. O filme se passa na década de 60, que já era uma época complexa, de várias revoluções em relação a esse preconceito. Você tem um preconceito aos negros, grande parte dos negros trabalham na faxina, na parte da manutenção dessa instalação do governo. Você tem um preconceito aos homossexuais, o vizinho dela, esse artista, ele é homossexual, e a Elisa, esse personagem interpretado pela Sally Hawkins, ela sofre o preconceito por ser muda. Então as pessoas tem um distanciamento com ela. O Guillermo del Toro consegue trabalhar com esses vários universos, tratando todos eles de uma forma fantástica, de uma forma fabulesca. Toda a direção de arte do filme cria esse diferenciamento dos ambientes. Onde a Sally, ela mora, é uma casa com influências artísticas, ela mora em cima de um cinema, então tem toda essa questão dessa homenagem ao cinema, homenagem à arte cinematográfica, a era de ouro dos musicais do cinema. A gente ia observar a casa do Michael Shannon, que seria basicamente o vilão da história, é aquela casa clean, aquela casa limpa, aquele típica família de cartão postal da década de 60. E o laboratório tem toda essa construção de um universo estranho, um universo obscuro, de masmorra, onde o monstro fica preso. O filme tem toda uma diferenciação de paleta de cores, principalmente a paleta de cor verde e azul. E o mais interessante é que essa paleta de cores não está apenas apresentada visualmente, ela é colocada no texto da história, até na diferenciação das coisas que são apresentadas. Por exemplo, a torta de limão, o carro, ele vai comprar um carro, o carro é azul esverdeado. Não, ele é verde azulado. A arte gráfica que o artista cria, não, tá muito esverdeada, a cor do monstro verde se misturando com a água azul. O roteiro, ele traz bem essa questão do romance e da fábula, só que ele consegue mesclar bem, trazendo para a realidade e mostrando muito bem todo esse preconceito. Outra questão abordada no filme, por ser na década de 60, é a Guerra Fria. Tem todas essas questões dos americanos com os russos querendo descobrir esse projeto secreto, esse monstro que está escondido nesse laboratório, querendo trazer para eles como se fosse uma arma, ou simplesmente destruir esse projeto. Bom, como eu falei para vocês, a direção do filme é do Guillermo del Toro, a direção e o roteiro. Ele escreveu esse roteiro junto com a Vanessa Taylor, que já tinha escrito o roteiro de Alias e de Game of Thrones. Guillermo del Toro é diretor e roteirista de vários filmes de grande sucesso. A gente pode citar Cronos, o Mimic, Mutação, que eu gosto muito desse filme, com a Mira Sorvino, Blade 2, Hellboy e Labirinto do Fauno. Nesses dois filmes a gente já encontra essa questão toda desse universo fabulesco, dos monstros que habitam toda essa criatividade do Guillermo del Toro. Na trilha sonora do filme temos Alexandre Desplat. Esse cara é uma máquina de fazer trilha sonora. Ele tem mais de 150 filmes, inclusive ele ganhou o Globo de Ouro e o Critics' Choice Award também, e está concorrendo ao Oscar de melhor trilha sonora por esse filme. Ele fez a trilha sonora de Harry Potter, de Argo, fez a trilha sonora de Suburbicon, temos a crítica de Suburbicon aqui no canal, o curioso caso de Benjamin Button, Pets e Valerian. Além da trilha sonora do Alexandre Desplat, temos as músicas autorais dentro da história, construindo todo esse universo a essa homenagem à era de ouro dos cinemas, aos musicais, aos grandes musicais. Temos cenas musicais dentro do cinema, onde a protagonista mora em cima, e temos um pequeno musical dentro da história. Tudo isso muito bem conduzido pela música de Madeleine Poirot, Glenn Miller, Andy Williams, uma participação muito legal com a música de Carmen Miranda. A música é um ponto muito importante dessa comunicação da protagonista com o monstro, porque além da comunicação por libras, a música também se torna um grande veículo de comunicação entre eles. A fotografia é feita por Dan Laustsen, que também vai estar concorrendo a prêmios no Oscar. Ele fez a fotografia de John Wick, A Colina Escarlate
e Mimic, também já trabalhando com Guillermo del Toro. E ele fez a fotografia de um filme que eu gosto muito, que é Parc des Loups, é um filme bem antigo com Mark Dacascos. Trazendo o elenco pra vocês, a Sally Hawkins, que faz a Elisa, a gente já tinha visto ela em Godzilla e Paddington. Essa interpretação dela é muito interessante nesse filme, uma personagem muda, mas que carrega toda uma carga emocional e artística a esse personagem, conseguindo transitar muito bem da inocência à sensibilidade ao artístico musical dentro da história. Octavia Spencer, de A Cabana e Estrelas Além do Amanhã também está na história. Ela contracena muito bem com a Sally Hawkins dentro desse centro de pesquisas do governo. Elas são as duas faxineiras que trabalham ali. E na verdade, elas, por serem essas faxineiras, elas acabam se tornando meio que invisíveis. E elas conseguem basicamente entender tudo o que acontece ali dentro. E tem uma boa construção do personagem da Octavia Spencer, até da questão da família dela, do preconceito que ela sofre também por ser uma mulher negra, e do entendimento que ela tem ao personagem da Sally Hawkins, e do todo o preconceito que ela sofre por ser muda. Então elas se entendem muito bem dentro da história e elas conseguem transitar muito bem dentro daqueles ambientes. Cara, Michael Shannon eu considero um dos melhores atores da atualidade. Nesse filme ele faz o grande vilão da história, mas é um vilão bem interessante. Ele é um típico homem da década de 60, com aquela família perfeita. Ele quer ostentar todo aquele poder de um homem que conseguiu ascender um grande cargo. Ele passa toda essa imagem de controle, de poder em cima da casa dele, em cima dos funcionários ao redor dele. Só que na verdade ele é o grande monstro dessa história. Quando a gente observa um homem que a princípio vive nos padrões de uma sociedade, a casa dele seria um cartão postal da década de 60, com uma família, com uma mulher, com uma esposa que parece uma bonequinha e tudo mais, mas ele é preconceituoso, ele assedia as empregadas que trabalham com ele, e ele trata toda essa experiência que tem dentro do laboratório com muita violência e agressão. A interpretação do Michael Shannon nesse filme é muito boa. A gente consegue sentir bastante raiva desse personagem. Realmente ele se torna o grande monstro da história. E a gente consegue observar nele também toda essa questão da apreensão da Guerra Fria, da apreensão com os russos, de esconder os segredos, de enfrentar os russos, de tentar saber o que os russos sabem, da desconfiança ali dentro do laboratório, que pode existir um espião russo, as nossas informações podem estar vazando para os espiões russos. Algumas interpretações interessantes do Michael Shannon. Ele fez o Zod no Superman, ele estava em Animais Noturnos, um papel muito bom. Elvis e Nixon, ele fez um Elvis nesse filme, assim, que uma das melhores e interessantes interpretações de Elvis que eu já vi. The Runaways, Possuídos, Bug, um filme muito bom, mas é um filme muito estranho. Eu aconselho vocês a verem. Um dia eu vou fazer um review desse filme pra vocês aqui no canal. Temos Doug Jones, e mais uma vez ele tá aqui interpretando mais um dos seres fantásticos. Doug Jones é um ator clássico desses seres fantásticos. É um ator que ele tem uma grande habilidade de conseguir se desligar por várias e várias horas para fazer uma maquiagem corporal aí. Consegue trazer a todos esses seres fantásticos toda uma realidade, toda uma expressão corporal. Isso que diferencia ele nessa interpretação desses seres fantásticos. A gente já viu ele em vários outros filmes, não pelo rosto dele, mas por todos esses monstros, todos esses seres fantásticos que ele já interpretou. Já vou começar colocando uma coisa que ele vai fazer mais pra frente. Ele vai fazer Nosferatu, faz o Saru, né, do Star Trek Discovery. Toda segunda-feira eu falo dele pra vocês. Fez a Colina Escarlate também com Guillermo del Toro. Também com Guillermo del Toro ele fez o Labirinto do Fauno, que ele faz o Fauno e o Paleman. Faz dois personagens fantásticos nesse filme. Fez Hellboy também com Guillermo del Toro. Fez o Abe Sapiens, outra interpretação de grande sensibilidade. Fez Mimic e fez o Surfista Prateado no Quarteto Fantástico. Temos Richard Jenkins na história, fazendo esse vizinho da Elisa. É um artista que trabalha com esses cartões postais. A gente tem essa transição do personagem. A gente também consegue ver essa questão do preconceito pelo fato dele ser homossexual e ele entender a Elisa pelo fato dela ser muda. Uma grande sensibilidade artística a esse personagem. A casa dele é cercada de quadros, de gravuras, e a gente começa a ver uma transição do trabalho, da obra artística dele, que vinha de um tradicional da década de 60, de um cartão postal da década de 60, transitando até se tornar uma obra meio steampunk, estilizando aquele monstro, para poder retratar o monstro e não só o monstro, a relação do monstro com a Elisa. A direção de arte na construção do monstro, desse homem anfíbio, ela gira muito em torno do Monstro do Pântano, de 1954. Filme dirigido por Jack Arnold, um dos grandes clássicos de monstro da Universal. Consegue transcender um pouco essa construção clássica, mesclando até para uma construção mais moderna, um pouco mais pro steampunk e até se relevando aos cenários que o rodeiam. Nesse filme nós temos uma protagonista que ela seria a única a conseguir reconhecer a humanidade, pelo fato de ser diferente entre os diferentes.
It. É um filme que eu aconselho vocês a assistirem. É um filme muito bom. Ele lida muito bem com essa questão de romance, de fábula, porém trazendo para essa realidade de preconceito, de contrastes sociais, de conflitos étnicos. Com certeza vale o seu ingresso. O filme vai estar estreando aqui no Brasil possivelmente em 1º de fevereiro, mas vamos prestar muita atenção a ele no Oscar. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Meus contatos estão aqui embaixo. Querendo conversar comigo é só mandar recado. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações. É isso aí, muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.